população em situação de rua, um assunto que é cada vez mais pertinente na nossa cidade, né? E para falar sobre esse assunto, nós estamos com o vereador Lino Pérez e também, nesse primeiro momento, vamos ter dois convidados com o padre Wilson Groh, ele que é conhecidíssimo nas cidades por seus trabalhos sociais, né, projetos e também tratando diretamente com a população em situação de rua, né? Na verdade, eu já inicio falando sobre isso, a gente falava nos bastidores sobre essa diferença que a sociedade precisa entender do mendigo e da população em situação de rua. Padre, é muito pertinente que a gente saiba essa diferença em primeiro momento, né? Em primeiro lugar, obrigada pela presença, viu? Obrigado também pelo convite. Acho que é uma alegria estar aqui com o Lino e com o Paulo, que em seguida também vai entrar no programa. Fazer a diferença é fundamental, porque mendigo é uma visão muito preconceituosa e não traz por trás a compreensão do que produz as pessoas que vão para a rua. Na verdade, as pessoas estão em situação de rua, uma questão de vulnerabilidade em função do processo e dos mecanismos que produzem a vida da cidade, ou seja, no fundo, que é um modo de exploração do sistema capitalista que cada vez mais vai produzindo pessoas. Se a gente olha num Brasil como o nosso, que tem em torno de 13 milhões de desempregados, sem dúvida muita gente vai começar a vir para as ruas das cidades em função da não perspectiva de vida. Então, é contínuo as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, entender dentro desse contexto para entender a importância de rediscutir políticas públicas em função desta população. Além disso, a realidade daqui de Florianópolis está bastante grande, né? São em torno de 600, né, pessoas que estão em situação de rua nesse momento e os projetos sociais acabam não dando conta dessa realidade justamente por esses motivos que o senhor trouxe agora, né, padre? Que é essa questão de não ter políticas públicas direcionadas, né? Eu acho que na gestão passada e nessa gestão, o que na gestão passada a gente conseguiu fazer de processos de encaminhamento? Nós conseguimos, a partir do decreto federal, né, da lei federal, em relação a essa discussão como uma questão de política pública federal, a gente conseguiu criar aqui no município alguns espaços que ainda são bastante precários. Por exemplo, um espaço foi Centro Pop nesse período aí, que é localizado ali na Praça Nego Querido. Outro espaço é na General Bittencourt, que são o albergue. O outro já é um espaço existente de anos, que é o albergue da maçonaria. Agora, dentro disso se criou o conselho, que é um conselho interinstitucional, onde são discutidas as questões da política pública em relação ao processo dessa população em vulnerabilidade social, que é uma comissão paritária e que surgiu a partir daqui da Câmara com as audiências públicas que foram feitas ao longo do tempo e do processo, né? Então, pensar essa questão numa perspectiva, diríamos, do desafio que está hoje, é pensar que praticamente a gente não avançou em nada a partir desses pequenos passos dados. Basta ver em relação ao processo e os entendimentos que se tem hoje, como é um entendimento muito ridículo, esse de que achar que é 10 graus a pessoa pode ir para o abrigo ou não, né, Lino? É uma coisa muito ridícula dizer, então tu fica medindo a temperatura para dizer a partir desse momento são acolhido ou não acolhido. No entanto, tu tem de ver essa população numa visão geral, que é direito à saúde, direito à educação, direito a trabalho, direito a dignidade de casa, direito às possibilidades e oportunidades na compreensão do exercício da cidadania, que aí é um outro discurso na perspectiva da construção de políticas públicas de saída. Agora, nas nossas experiências de trabalho ao longo dos anos que a gente vem trabalhando na vida dessa cidade, a gente percebe que há muita gente que quer construir processos nesse sentido. Os nossos projetos e trabalhos nessa relação são projetos de complementariedade, sem dúvida. Nós não queremos tirar o papel da gestão pública, mas a gente quer trabalhar numa relação de composição com a gestão pública para trabalhar a perspectiva da materialização do direito. Além dessa problemática, né, desse entendimento, ainda tem a questão dos espaços mesmo, né? Muitos, que é o exemplo do Centro Pop, tem a questão toda de infraestrutura mesmo, que deixam a desejar muitas vezes, né? E o vereador Lino
está acompanhando de perto, pôde fazer uma visita recentemente, né? E viu a carência do espaço e que é a realidade de outros espaços também, né? Falta de material, de higiene, enfim, e às vezes desse pouco recurso por conta do poder público. Essas audiências públicas têm trazido algum retorno com relação a isso? As visitas têm ajudado, vereador? Então, eu queria exatamente colocar, o próprio Padre Wilson teve uma primeira audiência pública, acho que foi em 2013, né? 2011, não lembro qual. Por aí. E aí já houve de lá 3 audiências públicas, né? Vai sair uma 4ª agora, né? E o que se propõe na linha nesse tempo, que a assistência social, a secretaria, tem que assumir o protagonismo, ela tem que fazer um trabalho integrado com as demais secretarias, que não faz. Na gestão passada mudaram 8 vezes, não me engano, 8 vezes secretários, né? Não é possível trabalhar dessa forma. Como assim, quando os haitianos chegaram aqui, foi aquele momento que o pessoal do Sul vieram muitos haitianos para cá, ali a secretaria funcionou. Ela trouxe o pessoal do trabalho para gerar emprego, GF, então ele fez um trabalho naquele momento. Depois caiu aquela política. A mesma política intersetorial que o Padre Wilson levanta sobre o comitê, a secretaria ela fica fragmentada, não aplica essa política intersetorial, que agora na atual gestão estamos tentando interceder. Mas de lá para cá, o outro ponto também, se avançou no albergue, mas o albergue não é suficiente. O Centro Pop, ele só atende à noite, das 7 às 7, depois o pessoal tem que ir para a rua, tem uma biblioteca lá, tem um almoço, que também tem problema de qualidade, alguns níveis do almoço. O café, eu mesmo levar açúcar lá, que não tinha açúcar, não falta café. E, por exemplo, esse tipo de coisa, não tem uma política de permanência de atividades no Centro Pop, eles têm só uma biblioteca, uma televisão, e não tem mais nada. Então tem que ter toda uma cobertura. Depois, falta banhos públicos, que é uma grande urgência que eles têm, né? E isso, a secretaria atual, já conversamos com a nossa secretária, Caterine, elas vão providenciar finais de semana os banheiros, mas ainda não tem para todo dia, enfim, né? O problema de incorporação do restaurante permanente, à noite, jantar, não tem também, né? Atendimento médico, eles têm só o posto ali da prainha. A ideia é que dentro do Centro Pop tem um atendimento médico, enfermeiros, só estão os salvadores, aliás, os salvadores do Centro Pop vivem em condições precárias, tá? Esse é outro problema. Sim. Então eles estão lá reclamando também, tem problema de goteira lá, enfim, e eles precisam ter mais setores de saúde e outras áreas junto com eles, atendendo, que outro problema não tem, né? Outra coisa, na rua, o problema sério, já fui lá, algumas vezes a polícia foi lá, tirou, levou os colchões dele embora. A polícia militar foi, a guarda uma vez foi, né? Aí perguntando para ele, não, quem mandou a ordem foi a CONCAP. Falou com a CONCAP, não dei ordem, então ficamos jogando para o outro. Então esse é um problema sério e um frio. O pessoal aqui nas marquises, né? Aliás, a arquitetura moderna, que tem aquelas estruturas mas de se marquise, for acima dos 10 graus, não tem lugar para ficar de acordo com o senhor. Exatamente. Não, além do centro, exatamente, dentro do albergue, o que a solução do atualmente está fazendo é que quando chegar a 10 graus, aí entra um abrigo provisório no Centro Pop. Tá? Mas aí eu já falei para a secretária Caterine, mas se tiver 15 graus é a sensação de umidade. E se tiver muita chuva, aumenta a sensação de frio, né? Uhum. Então, assim, 15, depende dos 8 graus, como é que fica? Tá, vamos ver. Então, eles estão tentando providenciar isso. Então, tem uma série de medidas que já está aumentando a população, né, porque a situação está grave no país hoje, sabe bem o que está acontecendo, não é? Então, isso vai tender a aumentar ainda mais, junto com os imigrantes, que é outro problema paralelo. Os senegaleses, os haitianos estão aqui, bolivianos, enfim, né? Então, é um rolo de coisa. Agora, quero dizer uma coisa, além de nós só mendigos, eles têm que ver o ser na sua integralidade, como o Padre Wilson fala, eles têm uma associação nacional e estadual municipal de organização de população de rua. Eles são organizados. Eles são sujeitos, eles já foram no nosso mandato várias vezes, foram na audiência pública, choraram lá, reclamaram, mas pouca coisa se avança. Tem avançado de 2013 para cá, pelo menos. Padre Wilson, o senhor com 4 décadas aí de experiência no assunto, né, fazendo todo um trabalho aí com relação ao Instituto Padre Wilson, que tem também trabalhos no exterior, né, tem o exemplo da Guiné-Bissau, mas eu gostaria que o senhor falasse de imediato qual é o start que precisa se dar para que esse número não se aumente cada vez mais? A gente sabe que tem inúmeras ações, né? O senhor é um ativista no assunto, mas com relação a essas melhorias, essas pequenas melhorias emergenciais, avançariam um pouco, ajudariam de alguma forma nesse primeiro momento? Olha, nós temos vários grupos que trabalham com a rua e que ajudam.
e que tem clareza, são voluntários e que tem clareza de que o nosso trabalho é um trabalho de complementariedade e de fazer ponte com a política pública. Sim. Né? O que a gente queria agora no momento seria construir algum espaço aqui no centro, ou seja, pegar algum espaço existente no centro e ali criar estruturas, como estruturas, por exemplo, restaurante popular, ter um almoxorifado onde todo mundo pudesse vir fazer a comida, os banheiros, lavar roupa, secar roupa, canil para os cachorros. Então, criar um espaço de dignidade, onde o banho é uma dignidade, por exemplo. O fato de tomar um banho, o fato de uso de um banheiro, o fato de lavar uma roupa, e ter uma roupa limpa para colocar, são coisas pequenas, mas diríamos assim, nessa perspectiva, são coisas grandes para uma pessoa poder, fundamental para ela poder manter-se transitando na vida da cidade, né? Então, somos mais ou menos hoje, em torno desses grupos que já trabalham com a rua, 600 voluntários. Eu penso que aqui tem um potencial enorme que pode ser ainda melhor trabalhado ainda para uma perspectiva de inclusão e de trabalhar essa relação com a gestão pública. Esse é um ponto que eu colocaria. Agora, acho que um outro ponto nessa discussão que tu levanta que precisa ser pensado aqui em Florianópolis é a problemática da violência. Nós já passamos de 100 jovens assassinados nas periferias e a gente tem de levantar esse assunto da cidade, esse assunto de gestão pública. Nós não podemos passar impune e a gente simplesmente, puramente justifica e diz, estava ligado ao narcotráfico. E isso justifica que esse jovem não seja pensado no conjunto do exercício da cidadania ou das práticas de políticas públicas, né? Se a gente pensa dentro desse processo, tudo isso, né, Lino, está ligado a uma profunda rediscussão do plano diretor, um plano diretor que pense a questão de zoneamento, que pense a questão dos territórios, que pense a questão da articulação turismo, meio ambiente, geração, trabalho e renda, que pense a população dos morros e das baixadas nessa grande perspectiva. Não pensemos que o morador de rua em situação de vulnerabilidade social venha de tão longe. Se a gente olha, muita gente descendo dos morros também, que estão aí hoje na rua, em função cada vez mais de um processo de espoliação que vai levando para essa perspectiva. Então, acho que não dá de pensar os moradores de rua em situação de vulnerabilidade social sem pensar o contexto dessa cidade e a importância, reforça aquilo que o Lino diz, que é a integração das políticas e dos setores e das secretarias para a gente pensar projetos pequenos, micro, macro, que pudesse ir trabalhando essas questões. Eu digo isso em função até do nosso trabalho. Hoje nós atendemos 5.000 crianças, todos os dias com café, almoço e janta, num processo de integração. Que esse menino que vem com a gente com 6 anos de idade, ele chega à universidade vendo que ele tem uma luz no fundo do túnel. Acho que a gestão pública teria que pensar esse tipo de discussão, de trabalho, de forma organizada, conectada com essa perspectiva. Sem dúvida, eu acho que aqui não dá de desconectar a população do centro da cidade, em termos de população de moradores de rua, em situação de rua, desse contexto todo que a gente vive nessa cidade. E aí é necessário, né, Lino, repensar essas questões do ponto de vista da materialidade do direito. O que é a materialidade do direito? A materialidade do direito é o programa, o projeto lá na ponta, e que ele atinja na ponta esse processo. Porque o que significa abrir oportunidades para essa juventude hoje que está aí? E aí pegaria só no final a discussão do processo da repressão. Por exemplo, o funk hoje ele é reprimido, mas a nossa juventude de periferia e de morro, o único espaço que ele tem de noite, de sábado e domingo, são esses espaços. Quais são os espaços culturais que a gente tem? Então, é emergencial que a gente não naturalize a injustiça social ou a desigualdade social como uma coisa natural na prática do cotidiano. Tá certo, padre. Muito obrigada pela sua presença. No próximo bloco a gente vai ter também a presença do Paulo Lerina, ele que é um poeta e vive há mais de 20 anos em situação de rua. E eu vou terminar esse bloco agradecendo a sua presença usando uma frase sua. Na verdade, palavras, né? Luta, solidariedade, justiça social e irmandade. Para todos nós, nós já voltamos no próximo bloco falando sobre população em situação de rua. Até já.
Estamos de volta com o programa Impressões, que hoje está falando sobre população em situação de rua. No primeiro bloco, a gente falou com ele que tem 4 décadas de experiência no assunto, o padre Wilson Grau, que trouxe toda uma realidade por trás de toda essa problemática, né? Que é uma questão social e que tem que ser vista de outra forma, com políticas públicas, e falou também da necessidade de ações imediatas para que a gente possa aí ter um espaço onde o voluntariado possa trabalhar de forma mais plena, digamos assim, né? Nós estamos com o vereador Lino Pérez e agora, no segundo momento, com Paulo Lerina, ele que é poeta e está há 20 anos, né? Foi morador em situação de rua por 20 anos, tem 9 livros publicados, um deles, A Revolução dos Paulos, me corrija se eu estiver errado, e Saindo do Poço. Queria agradecer a presença. E aí, nos bastidores, você falou uma frase, e eu queria começar conversando sobre isso. Você disse, a rua está fora de mim, mas eu estou dentro das ruas. Perdão, está fora das ruas, mas as ruas estão dentro de você. Foi essa a frase, né? Sim, Aline, eu acho que... Obrigada pela presença. Eu nunca esqueci as minhas raízes, né? Apesar de eu ser uma pessoa que eu vivi em vários mundos, né? E eu me adaptei a todos eles. Uma vez uma professora de informática disse, pode você é um camaleão. Eu tomei como um elogio isso. Eu acho que lutar contra uma situação tem que ver a maneira que se luta. Sem revolta, eu não posso ter raiva de uma situação na qual eu mesmo me coloquei. Então eu procuro me adaptar e viver o melhor possível nela, né? Então as ruas, eu não tenho nada que me queixar, né? Eu nunca sofri violência, assim, de policiais e tal, assim como outros sofreram, né? Mas às vezes eu penso que talvez essa ação veio de outra ação, né? Que veio aquela reação da polícia, tudo. Mas tem casos que são gratuitas, realmente, né? Mas isso aí é coisas que tem que se superar. Eu penso que a população de rua ela deve ser olhada, como nós estávamos falando antes, não como um todo, né? Essas pesquisas, como eu falei para o Lindo, que é o IBGE que tem que fazer, não a Secretaria de Assistência Social. E hoje nós estávamos conversando, quando eu estava nas ruas, eu tinha um parceiro, a gente chama Argola, que é aquele parceirão, né? O Alexandre Bandar também já escreveu, está lá na Casa de Apoio Social de Capoeiras. Ele escreveu um livro também, ele era piloto de avião, desses de pulverização, né? O local que a gente dormia, a Marquinhos, que é uma coisa importante, por isso o nome do nosso informativo. De manhã, nós limpávamos, varríamos bem varridinho, tirávamos os papelões, o dono da loja ficou nosso amigo. Então, eu acho que agora as ONGs vão começar talvez a fazer isso, vai ser conversado isso. Quando for distribuir comida, já leva um saquinho de lixo e uma vassoura para deixar com eles. Olha, de manhã põe uma marmita no saco de lixo, as nossas necessidades, né? Nós levávamos uma caixa de papelão para o número 2 e garrafas PET, né? Para o número 1. De manhã fechava aquilo, tirava e colocava no lixo. Agora, quanto à Praça 15, que o pessoal reclama, a Praça 15 fede, a culpa é dos moradores de rua. Isso é generalizar e muito maldosa essa acusação. Porque o banheiro ali da Praça 15, ele fecha no sábado, ao meio-dia. Então, os jogadores de dominó urinam nas árvores e tal. E um domingo eu fiquei com vergonha de estar em Florianópolis. Eu me julgo até manezinhos, mesmo não, vão ficar bravos comigo. Mas eu estava sentado na 15 e veio um casal com uma criança. E o homem se aproximou de mim e disse, pô, senhor, eu preciso de um banheiro. Onde é que tem aí esse? Bah, meu amigo, escolhe uma árvore e te esvai, né? Ele disse, mas não é para mim, é para minha mulher. Eu disse, pô, a hora me veio, levei no Bob's. Ele teve que tomar 3 cafezinhos lá, que eles serviram, foi o xixi mais caro, porque o expresso ali é caro. Mas eu fiquei envergonhado, uma cidade turística, com um banheiro que, aliás, se paga R$1 para usar, né? Dito banheiro público, que não tem roleta, quer dizer, aquele dinheiro não sabe mesmo se vai para aquilo que eles dizem que vai. Então, eu acho que o centro teria que ter banheiros 24 horas. Isso aí. Tem o terminal T100. Mas se você tiver realmente uma vontade de fazer o xixi na praça até chegar no T100... Exatamente. Né?
Eu escrevi até um poema sobre o me torço, me espremo, né? Então, tem tudo isso. E a questão dos banheiros, né? Acho que a questão de infraestrutura também, né? Manutenção, né? Limpeza, enfim, né? Então, só que daí toda a sujeira que aparece no centro é o morador de rua. Leva a culpa, né? Também. Então, eu sempre digo, na minha coluna aqui... Conta um pouquinho para a gente do Marquises. Sim, o Marquises, ele surgiu, faz uns 3 anos atrás, eu li um livro chamado Bob e Eu, a história de um inglês viciado em heroína que estava em tratamento. E na Inglaterra eles dão um cantinho para o cara morar enquanto em tratamento. Mas uma parte do livro que eu gravei, que é lá a mendicância é crime, né? Então uma ONG fez uma revista para o morador de rua vender. Então as primeiras, nós usamos o mesmo método, né? As primeiras ele ganha, vende, quando quiser mais, ele vai pagar o preço de custo. No nosso caso, 50 centavos ele vende a R$2. Então, isso dá um empoderamento, a pessoa... ele tem a empresa dele, né? Sim. Ele sai com 20, que a gente deu, faz R$40. Se ele quiser, depois compra depende da visão empresarial dele. Isso dá um pouco de dignidade, não vai resolver o problema, mas evita o pedinte, o mendigo, né? Ter que pedir. Isso é triste, mas às vezes a situação se coloca de uma maneira que a pessoa não tem outra saída, né? Então tem muitas coisas, por exemplo, por que não vai trabalhar? Ontem eu estava vendo na internet, o Grau, eles fizeram uma pesquisa, a maioria desistiu no ensino fundamental, nem chegou a completar. Nas ruas, geralmente, se não tem documento, ou tomou uma chuva, né, molhou, estragou os documentos, ou roubaram a mochila, está mal vestido, barbudo, sem endereço fixo, vai arrumar emprego aonde? É muito fácil, é uma desculpa para virar o rosto, como está aqui, né? O camarada vai virando o rosto tenta mostrar para a câmera. Para aquele que está na marquise, né? E dizer depois, por que não trabalha? É um vagabundo. Tudo bem, tem pessoas, uma grande parte até, que gosta de viver nas ruas. Ele quer aquilo. Sim. E é um direito dele, né? Então, o que eu estava falando, essa questão das ONGs, que nós vamos começar com calma nisso, vamos ver, tem que conversar com todo mundo, e depois criar um vínculo entre aquele dono do comércio, em que eles dormem na Marquises, ele compreender que para ele é bom aquele pessoal estar ali, é uma presença física que evita arrombamentos, como houve um surto aqui na temporada. Exatamente. Sim. Se tivesse algum... Não é que o morador vai impedir fisicamente, né? Ele não é policial para isso. Mas só a presença dele ali já inibe. Então, acho que seria interessante, nos Estados Unidos isso foi feito, parece que deu certo. Seria interessante haver isso, né? Eu saber quem dorme em frente à minha loja. E é mais interessante ainda a gente saber de alguém que vivenciou isso na pele, né? Antes da gente passar para questões de políticas públicas, o que está sendo feito e qual é o caminhamento das audiências públicas até então, vereador? Eu queria que o Paulo mostrasse também o projeto que está saindo do forno. Aí você está, inclusive, escolhendo o layout de capa, né? Que é o seu próximo livro, seria isso? Sim, Contos e Poemas, eu ainda não decidi entre P e B, eu gosto muito do P e B. Viu? Vamos manter paradinho para ver se ele consegue ali mostrar para quem está em casa. Contos e Poemas, o próximo projeto de 9, esse seria o 10º, seria isso? Olha, não esse chegou é o a 9, tá. Assim, é porque eu tenho uma editora, a editora Pistes, que me ajuda muito, esse rapaz aí, Então, os outros livros, eu fazia demo. Entendi. Como o Cabana foi feito assim, todas as editoras rejeitaram a Cabana, ele fez xerocado. E eu fazia assim e vendia nas ruas. Ótimo. E o Marcelo Nude, da Pistes, se interessou pelo Revolução, né, que ele achou. Sim. E começou a editar outros livros para mim, né? E esse Contos e Porque eu nunca fiz um livro de poesia. Eu acho que a poesia no papel ela é morta, parece que morre. A poesia tem que ser declamada, ela tem que ter um teatro, a emoção que só o autor sabe.
um ator muito bom, né? Que ele Sim. percebe aquela dramaticidade que tem ali. Mas nesse aqui eu vou colocar poemas e contos, que eu gosto muito de escrever contos. Que bom. Sucesso nas vendas. Vereador, agora, nesse cenário, a gente vendo aí todas as questões levantadas pelo padre Wilson Groh e também trazendo a realidade, né, vivenciada pelo poeta Paulo Lerina, essas audiências públicas estão continuando. Partindo daí, o que se está se pedindo? Estão em conjunto, a conversa é a mesma, de acordo com o padre, de pedir um espaço, está em cima da assistência social, para que se mude esse cenário aí de ter que ver a temperatura para receber os moradores em situação de rua? Como é que está o andamento do Legislativo com a Secretaria de Assistência Social? Então, uma parte das demandas, a gente levou lá mais ou menos 12 pontos, e uma parte eles estão providenciando com algumas secretarias. Ampliar os banheiros no final de semana no Centro Pop, mas é insuficiente, está sempre levado para a parte central da cidade, né? Eles estão tentando na parte de saúde de ter mais talvez uma assistência lá no Centro Pop, né? Ampliar um pouco essa parte, está limitada, né? E outros encaminhamentos, que a gente acha ainda que tem que se avançar mais, né? Numa política mais forte, mais agressiva, nesse setor. Por exemplo, que tem que criar um outro albergue, mais um albergue urgente para isso, né? Aquele foi importante, mas está insuficiente. Então, uma política integrada com as demais, como o Padre Wilson já levantou aqui. Agora, o que está por trás, aí eu queria colocar o Paulo aqui, está aqui, é a autoridade, é o outro, quer dizer, não podemos voltar, como está acontecendo com o Dória em São Paulo, com a política de limpeza urbana. Ou seja, nós estamos voltando, recuando mais de 100 anos atrás. Sim. Na época do Pereira Passo, no Rio de Janeiro, que mandava limpar as ruas. Quer dizer, a população de rua é como se fosse um traste, né? Ou seja, como bem colocou aqui, né, o Paulo, a pessoa vira o rosto. Então, aquela pessoa que está ali tem, primeiro que não a população, tem vários tipos de situação. Tem aquela pessoa que não pôde voltar para casa, que é do outro estado e não tem Cada um com a sua história. Tem um trabalhador que tem carteira assinada. Tem pessoas que têm um problema de família, problema de dependentes químicos. Ou seja, é muito variado. O Paulo aqui é um exemplo disso. Tem gente que, olha Paulo, um poeta, entendeu? Tem uma pessoa que tem uma história, que não pode ser assim nivelado, não um dado estatístico. Então, primeira questão, ele é uma pessoa na sua integralidade. Nós podemos ser um daqueles lá. A política hoje, de 14 milhões de empregados, a situação está complicada, que estão ataques dos trabalhadores. Nós estamos regulando há mais de 80 anos a reforma trabalhista e a previdenciária e outros que estão caindo os direitos. Então, há uma tendência de nós recuarmos, aqueles 40 milhões que saíram da fome na época do governo Dilma e Lula, que isso é o dado estatístico, é reconhecido hoje pelo IPEA, né, o órgão governamental, esses milhões podem recuar, voltar, porque a política hoje de 20 anos de congelamento sabe, né, foi aprovado 20 anos de congelamento de educação, em saúde, isso vai ter uma consequência que vai aumentar a população de rua. Então, as pessoas que hoje não são, pode ser futuramente. Então, ele sou eu. Aliás, ontem promovemos um belo debate sobre a diáspora africana, imigração negra, e nós temos infelizmente, uma matriz judaico-cristã, que foi a sociedade ocidental, que separa o eu e o outro. No Ubuntu, nós somos, somos nós. Para a visão africana, e outras civilizações como budistas, o outro não está. Então, como o outro sou eu, isso é profunda compaixão. Não é caridade, é compaixão. O outro, se é que ele está na rua, então eu não posso estar feliz, eu tenho que estar acolhendo. Não sei se entendeu? Então, isso eu quero colocar aqui, então eu acho que o nosso poeta aqui, né, ele mostra, olha a beleza de uma pessoa como essa, que está aqui do nosso lado. Então, como a população de rua, eu conversei com vários deles, cada um deles tem uma viagem, uma história. Tem uns que vêm, os seus corpos vêm andando, vêm desempregados. O próprio senegalês, né, que são um trabalho escravo, no lugar dos trabalhadores, então eles vêm com uma história de exclusão. Chega um ponto que 50 anos você não consegue mais emprego, aí dá problema com a família, aí dá problema com a mulher ou com o esposo, aí daqui a pouco a família não aguenta, vai para a rua, e aí ele é abandonado, é o extremo. Então nós, como o Padre Wilson falou, nós temos que olhar para ele como nós mesmos. Então esse é o ponto. Então essa política acolhedora, ele é fundamental e urgente, junto com os 600 voluntários que o Padre Wilson falou. E é importante trazer aqui os vários Paulos, que são, inclusive aqui, o pessoal da organização da população de rua,
São organizações que trabalham aí, que são eles organizados. Então eles vêm falar aqui. Então, eles não são uma pessoa, é um detalhe, né? Eles são seres, eu acho que é importante. Então, nesse sentido, então a política tem que ser integrada em várias frentes, saúde, educação, voltar a qualificação profissional no centro pop, né? Não basta ter uma televisãozinha, uma biblioteca, tem que ter muito mais que isso. Enfim, toda aquela política que a gente pede, de modo geral, para a população como um todo, básica também. Para eles é mais urgente, entendeu? É agora, não é esperar para depois. Então, todas as 3 audiências públicas, isso que eu estou colocando, foram colocados lá, hein? Só que foram colocados por eles em situação de lágrima, de sofrimento. Imagina, e o problema da violência, que estão sujeitos. Inclusive no banho, as mulheres que têm problema sério de menstruação, como é que é isso? Imagina uma pessoa na situação. Entendeu? Então nós temos que sim, a Secretaria tem que tomar o protagonismo, ela tem que ir na frente, a Secretaria de Assistência Social e as ONGs e os voluntários vão vindo junto com ela. Aí sim, entendeu? Então eu espero que nessa gestão a Catarina parece estar mostrando boa vontade nessa direção, espero que ela se permaneça para mudar como na gestão anterior, mudou 8 vezes o secretário, e aí nós possamos encaminhar o que já foi dito, não precisa inventar. Já foi colocado lá, banheiro, isso aí o Paulo já falou. Então, mas tem que aplicar e dar uma agenda e um prazo. Porque senão, eu acho que isso aí vai agravar mais e aí a situação vai ficar mais séria, enfim, para essa população. Rapidamente, onde é que a gente encontra o Marquise para a gente encerrar o nosso tempo? O Marquise, os próprios moradores estão vendendo, provavelmente na Praça 15 tem muita gente por ali com marquises, né? Mensal, trimestral? Olha, nós fizemos nessa edição 2.500 exemplares. Então ainda tem por aí. Quando começar a acabar, porque foi domingo agora que ele foi lançado, sim, né? Ótimo. Então quando começar a acabar, já tem outra preparada. A ideia é ter mais encartes, né? Para saber um pouquinho da história do cotidiano. Eu queria colocar a Marquise. A Marquise, né? Pô, isso aqui é genial. Os prédios que chamam modernistas, que são aquelas colunas, tem aqui no INSS, que eles passam, a população passa por baixo, nós fazer arquiteturas que as pessoas passem por baixo. Porque a arquitetura moderna foi isso. Nós temos o prédio aquele em frente lá, Americanas, que é um prédio moderno, nós temos o prédio das diretorias, nós temos aqui na frente da Praça 15. Essas arquiteturas são generosas. Sim. Aí, não pode construir porque vai gerar a população de rua. Ué, que absurdo isso? É o contrário. Nós temos que ter uma arquitetura, que hoje já exclui, né? Os edifícios têm uma garagem embaixo e uma parede. Não. Você cria uma arquitetura que permita proteger a população normal, passa por ali, e acolher a população de rua. Sabe que o Maluf, uma vez entrevistaram ele era prefeito, parece, de São Paulo. Prefeito, porque o senhor faz tantos viadutos, olha, para rico passar de carro por cima e pobre dormir embaixo. Ele falou isso. Eu agradeço. Enquanto não tem abrigo, população, não se irrite, mas pelo menos as arquiteturas modernas tem essas marquises, aqui a marquise do Paulo, para acolher até ir para os albergues, enfim. E enquanto a gente espera que políticas públicas de fato sejam feitas para que a gente possa acolher ainda mais a população em situação de rua. Queria agradecer a presença de vocês e a gente volta num próximo episódio do Impressões falando sobre mais assuntos da cidade pertinentes para você. Até lá!